Nessa segunda parte da análise, pessoal, nós vamos ver aí o resultado dos conteúdos extraídos relacionados à atividade recente do usuário, né? O que tem de bacana aqui é que muita coisa da atividade dele na web vem para cá. E numa outra aula, até um aluno comentou comigo, o DNA da computação forense é análise de dispositivos móveis. Eu acrescentei a análise também de web, sobretudo de dados armazenados em nuvem, né? Que a partir disso você consegue eventualmente obter aí até informações do próprio telefone celular, né? Uma vez que o Google armazena informações de quando foi a última vez que você usou seu telefone, que aplicativos que você abriu ou não, onde que você estava, tudo a partir do telefone celular. Então aqui você tem bastante informação interessante. Vamos passando aqui item por item para vocês verem, né? Usando o módulo Recent Activity, então você consegue ver aqui as contas que o usuário usou. E aqui a gente tem que ele tinha uma conta no LinkedIn, cadastrada com esse usuário, @gmail, né, o domínio e tal. Eventualmente você consegue ver várias contas e vários usuários aqui. No EXIF Metadata, a gente consegue ver aí, então, informações de metadados de imagens. Vejam vocês que ele trouxe para cá, ó, desse conteúdo que ele conseguiu extrair, coordenadas de onde essas fotos foram batidas. E isso a gente vai ver depois aqui no Geolocation. Vou colocar de uma vez. Como isso pode ser útil para a gente identificar até mesmo no mapa onde que essas fotos foram tiradas. É bem interessante essas informações de coordenadas. E a gente abre o módulo, seleciona aqui o EXIF e manda aplicar. E ele está aplicando aqui o filtro de metadados a esse conteúdo. E aí ele marca os pontos no mapa do local onde existem referências a essas imagens, né? Infelizmente meu mapa não está carregando aqui porque a minha internet acabou de acabar. Mas aí por baixo aqui, né, no pano de fundo, nós teríamos aqui um mapa relacionado a essas coordenadas. Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui no EXIF Metadata, mas que na verdade se refere a qualquer arquivo, é uma tag, né? Um score aqui, ó, que indica que esse item é interessante ou notável. Algum tipo de correlação foi feito com esse item, com outro caso. Como que a gente vê isso aqui? A gente vê em anotações, né, ou outras ocorrências e vê o que tem aqui. Ó, item notável foi tagueado pelo usuário propaganda. Propa. Como é que você tagueou esse item como notável? Clicou com o botão direito em cima de um arquivo e adicionou um file tag. Né? Por que você faz isso? Para você, na medida que for analisando, encontrar alguma coisa interessante, marcar aquilo como um objeto para análise posterior. Então aqui, ó, item notável, categoria 1 de exploração infantil, enfim, várias categorias aqui que você pode até criar novas tags para análise posterior e também, como eu falei, para fazer correlações com análises já realizadas, seja na mesma máquina ou por outros peritos, e ele aparece para a gente, então, com esse símbolozinho aqui para destacar que esse é um arquivo notável, tem uma tag qualquer que seja aí associada a ele, né? Se a gente abrir aqui, a gente vê aqui as outras ocorrências desse arquivo aqui em vários outros dispositivos ou em vários outros casos também. Seguindo aqui no lado esquerdo, com os conteúdos extraídos, a gente viu então as contas, o EXIF Metadata, os Extension Mismatch, que a gente já comentou anteriormente, quando a extensão do arquivo é diferente do formato real, e aqui, ó, documentos recentemente abertos. Isso é muito útil. O que o usuário estava fazendo nos instantes finais aí, antes da gente coletar essa imagem? Normalmente são arquivos LNK, né? São os links dos arquivos que ele abriu, os atalhos dos arquivos que ele abriu, e daqui a gente pode tirar muita coisa interessante. Na sequência, a gente tem aqui uma relação das páginas que estavam no bookmark do usuário, melhor dizendo, do suspeito, né?
o que nos dá possivelmente aí a possibilidade de construção de um perfil, de descrição do tipo de coisa que ele gostava de fazer e navegar, que auxilia na famosa convicção lá do juiz, na formação de provas. Então a gente consegue ver aqui por quais eram os favoritos. E efetivamente no item seguinte, o cache da navegação. E aí você vê tudo. Qual página que esse sujeito andou navegando nos últimos dias, né? Páginas de e-mail, páginas do Google, pesquisas do Google, aparece que a string completa aqui, apesar de já aparecer aqui no Web Search. Vamos chegar lá daqui a pouco do lado esquerdo, esse itemzinho Web Search. Mas quando a gente está falando do Web Cache, é tudo que ficou aqui armazenado em cache decorrente do acesso a essas URLs, né? Cookies. O que pode se extrair dos cookies? Eventualmente, cookies podem conter aí informações como chaves, tokens de sessão a alguns sites, que podem ser úteis para recuperar a conexão sem usuário e senha. Conteúdos agora que foram baixados da web, downloads, o histórico dos downloads desse usuário, muita coisa boa pode ser achada aqui. Formulários preenchidos, e aqui você consegue encontrar, por exemplo, números de telefone, endereços, números de cartão de crédito, tudo que for salvo em um formulário da web preenchido fica nesse resultado. O histórico de navegação, agora aqui sim, o histórico de navegação do usuário, né? Agora sim, o histórico de navegação do usuário. E o histórico de busca. É sensacional se observar no histórico de busca que tipo de questões ele andou procurando saber, né? Então, nós temos um caso aí recente em que o perfil de um suspeito, no caso do assassinato da Marielle, foi vinculado ao crime quando o tipo de arma utilizada estava nas buscas recentes desse indivíduo na internet. Havia uma busca sobre silenciador para esse tipo de arma. E assim, no caso, no Rio de Janeiro, da Marielle, conseguiram fazer uma correlação com um provável suspeito lá, em que pese o caso ainda ser bastante polêmico. Mas não é essa questão. O fato é que com o histórico de buscas aqui, você consegue saber também interesses do usuário, né, do suspeito. E aí, por meio desses interesses, o que ele andou pesquisando, o que ele andou planejando, qual a busca que ele fez recentemente na internet. Como resultado do módulo Keyword Search, nós temos aqui os hits, né, as correspondências encontradas àquela busca. Então, esse caso aqui, havia uma busca pela palavra corrupção, tá? E foi encontrado esse arquivo aí italiano, e havia uma busca por formatos padrões de e-mail. Observem que aqui foi buscado com regex. Então você tem todos aqui padrões ou formatos de e-mail que estavam disponíveis nessa imagem. E mais abaixo nós temos aqui também resultados da sua lista pessoal. O que foi encontrado da sua lista pessoal com as palavras-chave que você colocou, com os filtros que você definiu. Lembrando que isso tudo também pode ser feito a partir daqui, no canto superior à direita, do Keyword List. E aí você põe uma palavra específica e ele vai buscar essa palavra independente de estar relacionada nesse canto aqui. Muito bem. Aqui, quando você faz um filtro de hashes no módulo, vamos mostrar aqui, ferramentas, run, JS módulos, no módulo hash lookup. Então, quando você faz um filtro de hashes, sendo a partir de uma lista pré-definida, que contém aí hashes específicos de um determinado tipo de análise ou caso, ou mesmo de uma lista pessoal, os resultados aparecem aqui, ó, hash hits. E aqui eu tenho um conjunto de hashes pré-definidos que eu pesquisei, pedi para notificar e ele notificou para mim como sendo presentes, como estando presentes nessas evidências. O conteúdo de e-mails, ele não trouxe resultados para nós. Mentira, trouxe aqui. Olha só.
todos os conteúdos de mensagens, com quem enviou, para quem enviou, qual foi o assunto, né, a mensagem que estava contida, a partir do módulo para recuperar e-mails, que recupera aqueles arquivos de cliente de e-mail. E aqui é bem interessante que, além de você ter acesso aqui a esse conteúdo dos e-mails, né, eventualmente a mensagem que foi enviada, você, a partir da execução desse módulo, consegue ver aí o conteúdo do que estava no e-mail. Então, isso aqui fazia parte do e-mail, do corpo do e-mail. E também depois estabelecer, como que eu vi isso, professor? Eu cliquei aqui em cima da própria mensagem 2 vezes e abri o conteúdo daquela mensagem. Além dessa possibilidade, você consegue também, depois no módulo Communications, ou na ferramenta de Communications, conforme eu vou abrir aqui, estabelecer algumas coisas importantes. Olha o resultado aqui, ó. Quem falou com quem, quantas vezes? Olha só, a conta anti-RISEC tem 138 itens, a conta Brian, 12 referências, e depois até construir um mapa. Você tem as mensagens, você pode ver detalhes dessas mensagens, quantas mensagens foram enviadas para esse endereço, em qual data, com qual assunto. Esse módulo de comunicação, pessoal, além dos e-mails, eventualmente, se você estiver analisando aí uma imagem de telefone celular, também mostra o histórico de chamadas, né, e de contatos que foram realizados. Além dessas informações, o módulo de contatos pode construir para a gente aqui um grafo. Vamos ver se ele vai conseguir construir o grafo. Como é que eu construo esse grafo? Eu vou selecionando os contatos com o botão direito e vou adicionando. Opa, então aqui eu tenho agora todas as relações com essa conta. E eventualmente eu quero estabelecer novas relações. Então eu venho aqui de novo na conta, na relação de mensagens, enfim, seja um número de telefone, um dispositivo ou um endereço de e-mail, clico com o botão direito e adiciono isso aqui de novo à visualização. Aí a imagem não ficou muito boa, mas ele vai construindo, então, todos esses relacionamentos aí. Quem falou com quem, em que hora ou em que medida, né? Aqui a gente perdeu um pouco, vou ter que remover essa conta. Então eu voltei aqui só para facilitar, removi aquela conta porque o gráfico ficou muito complexo. Todos os contatos que uma determinada pessoa fez. Isso daqui, no caso, são e-mails, mas poderiam ser mensagens do WhatsApp, ligações telefônicas. O que isso é útil, professor? Bom, se a gente estivesse falando de uma organização criminosa, esse ponto central aí certamente é o líder da organização. É quem distribui as ordens para os outros, né? Dependendo da estrutura que você visualiza aqui, você consegue reconstruir essa inteligência e essa análise. Então, pessoal, esse módulo de mensagens de e-mail, ele é bastante útil, porque ele traz aí, eventualmente, todas as mensagens que foram enviadas por esse usuário, com o conteúdo que ela contém, e ainda auxilia na construção daquele grafo de relacionamentos, né? Por último, nós temos o resultado do Interesting Items, que é apresentado aqui como consequência do módulo Interesting Files Identifier, no qual você estabelece lá algumas regras para encontrar determinados padrões de formato e nome de diretório, de arquivos, e ele então relaciona aqui para a gente, né? Quando eu falei dos módulos, eu disse que você pode colocar aqui um diretório padrão de backup do iPhone para verificar se existe, então, backup de iPhone aqui dentro, formatos padrões de arquivo, como o do exemplo que é de criptografia, e aí ele trouxe para a gente um resultado dizendo aqui que existe aqui um arquivo veracrypt.exe, o que nos leva a supor que provavelmente, se tem um executável, ele faz o uso da ferramenta, ou deve ter uma outra ferramenta, ou deve ter um outro arquivo aí criptografado, né? Não só o executável do programa, mas também o próprio objeto da criptografia, né? O arquivo criptografado. E o que eu posso fazer com isso, professor? Ora, se você tirou o dump de memória, está aí no material a explicação de como você pode tentar localizar senhas aí
para descriptografar esses arquivos, não somente por meio de força bruta, o que dependendo da chave utilizada, no caso do TrueCrypt e do VeraCrypt, vai ser quase impossível, mas recuperando essas chaves na memória, por meio do dump da memória RAM, e descriptografar esses discos, transformar ele em novas evidências, fazer novas análises, e assim vai. Então, pessoal, esse é o conteúdo que a gente queria passar para vocês aí sobre o Autopsy. Como vocês viram, tem bastante coisa interessante. A gente nem falou dos outros plugins que podem ser utilizados, ou dos tipos de análise que podem ser feitas com imagens de dispositivos móveis. Existe muita coisa que pode ser explorada na Autopsy. Apenas para não deixar de citar, atualmente um outro software também para fazer a mesmíssima coisa é muito utilizado, sobretudo pela Polícia Federal no Brasil, que é o IPED. É um desenvolvimento nosso, feito pela própria Polícia Federal, e que tem muitos adeptos aí, é um software livre também. Já algumas empresas, inclusive, tentaram comprar ele antes dele ter o código disponibilizado, e é uma ferramenta bastante interessante também, que faz basicamente esse mesmo tipo de análise de imagem.